Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana, professora de artes da rede municipal, e nós vamos dar início a mais uma videoaula da semana, onde nós estaremos trazendo algumas informações referentes ao nosso conteúdo e apresentando alguns fatos históricos relacionados ao nosso assunto. Tenham todos uma excelente aula e um excelente início de semana. A paisagem urbana é a mistura de fenômenos ambientais e humanos que coexistem em um determinado local. Por sua vez, o espaço urbano é entendido como o centro da população e a paisagem comum das cidades. Ao longo da história, os seres humanos sempre buscaram domínio sobre a natureza. No começo, bastava construir uma casa e cuidar dos problemas ambientais e da própria natureza, como chuva, frio, animais perigosos, etc. Com o tempo, isso resultou na construção de civilizações, graças a comunicações coletivas. Por esse motivo, começou a imigração das áreas rurais para as cidades e o planejamento urbano fez a criação do humano aberto e verde. Esses espaços surgiram porque a vida nas cidades estava muito longe da natureza e os desenvolvimentos definiram os elementos naturais em larga escala. As condições possíveis para reconciliar a natureza e a cidade provavelmente requerem algumas dimensões educacionais e culturais e podem incentivar as pessoas que cresceram e enraizaram-se em suas aldeias nativas a deixar as cidades e retornar ao seu ambiente original. A paisagem urbana é produto da intervenção humana, que, através da industrialização e sua consequente urbanização, modificou o ambiente através de expressões e preferências arquitetônicas, culturais e sociais específicas de cada local. Nas artes visuais, uma paisagem urbana é uma representação artística feita com uma pintura, um desenho, uma impressão ou uma fotografia dos aspectos físicos de uma cidade ou uma área urbana. É o equivalente urbano de uma paisagem. Pintores de paisagens urbanas nem sempre representam com precisão a realidade. Às vezes, as fachadas eram completamente fantasiadas ou mais lindas do que eram na realidade, ou elementos que não combinavam com essa realidade eram acrescentados. Por outro lado, também há imagens muito detalhadas e verdadeiras. Podemos ver a representação de cenas urbanas desde os primeiros séculos depois de Cristo, em um afresco encontrado nos banhos de Trajano, em Roma. Na Idade Média, paisagens urbanas aparecem como pano de fundo para retratos e temas bíblicos. Do século XVI até o século XVIII, várias cópias de cobre e gravuras foram feitas mostrando cidades em vista de pássaro, ou seja, uma representação vista do alto. A função dessas impressões foi fornecer uma visão geral do mapa. Em meados do século XVII, a paisagem urbana tornou-se um gênero independente na Holanda. Cidades como Amsterdã e Haia também se tornaram assuntos populares para as pinturas. Pintores de outros países europeus, como Grã-Bretanha, França e Alemanha, seguiram o exemplo holandês. No século XVIII, foi um período florescente para a pintura urbana em Veneza, que foi particularmente notável. No final do século XIX, os impressionistas se concentraram na atmosfera e na dinâmica da vida cotidiana na cidade.
As áreas suburbanas e industriais, os locais de construção e os estaleiros ferroviários também se tornaram assunto para paisagens urbanas. Durante o século XIX, a atenção tornou-se focada na arte abstrata e conceitual. Entrando no século XX, nós vemos essas noções se aprofundando, bem como uma evolução do processo da arte abstrata. Assim, a produção de paisagens urbanas diminuiu. O pintor americano Edward Hopper, que permaneceu leal à pintura figurativa, criou imagens instigantes da cena cotidiana americana. Com o surgimento da arte figurativa no final do século XX, vem uma reavaliação da paisagem urbana. Pintores famosos da cidade de Raxtraudones, Antônio Lopes Garcia e Richard Estes, a artista americana Yvonne Jacquet fez uma série de paisagens aéreas. Stephen Wiltshire, um artista nascido em Londres com autismo, é conhecido por suas renderizações panorâmicas da cidade, compostas pela memória, geralmente depois de ter uma breve visão aérea da cidade que ele está prestes a desenhar. A paisagem urbana ou as cenas da rua são um dos temas recorrentes na pintura hiperrealista americana desde a década de 1970. Tarsila do Amaral foi uma grande artista brasileira que contribuiu muito para o movimento artístico do país na primeira metade do século XX. Assim como o tema brasilidade, as paisagens rurais e urbanas, a fauna, a flora e o povo brasileiro foram marcas na sua arte. Tarsila fez a leitura da cultura urbana a partir de sua vivência do mundo, quando saiu da fazenda no interior de São Paulo e foi para Paris. Na capital francesa, circulava em todos os meios urbanos possíveis, vestia roupas de costureiros famosos, comprava móveis na Exposição de Artes Decorativas de 1925, que era considerado expoente da modernidade doméstica na época, e bebia champanhe em taças desenhadas por estilistas franceses. Em contrapartida, ela levava cigarros de palha, pinga e café brasileiros para seus mestres franceses. Tarsila foi uma das nossas maiores expoentes no cenário urbano das cidades, mostrando a realidade dos distritos industriais e dos morros das favelas em sua obra, criando uma mistura temática entre a realidade brasileira com elementos de sua vivência nas viagens pelo mundo, como vemos em vários de seus trabalhos. Jeremy Mann é um artista de São Francisco, Califórnia, que criou impressionantes pinturas a óleo de paisagens temperamentais, muitas vezes representadas à noite ou com pouca luz. Seus trabalhos remetem a uma sensação atmosférica de mistério que realmente chama a atenção, e ele produziu algumas das pinturas mais interessantes dos últimos anos. Ele não se limita à representação de cidades, pois também pinta a natureza morta, paisagens naturais, enquanto sua série recente de figuras concentra-se em representações da forma humana, principalmente a feminina. A pintura de temas urbanos sofreu a influência dos acontecimentos históricos e sociais ao longo da história, estando em maior ou menor evidência nos meios artísticos. Mas a verdade é que ele sempre fez parte do cenário artístico e esteve no gosto dos pintores e das pessoas, representando a imagem da sociedade em sua constante evolução.